Esta é a 4ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E falaremos agora sobre o psicólogo na área jurídica. E para isso, conversaremos com o Eduardo Neves, que é psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo. É da diretoria da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a Fernanda Magano, que é psicóloga na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Também é conselheira nacional de saúde. É presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e também presidente da Federação Nacional dos Psicólogos. Eu agradeço a presença de vocês. Bom dia. Poderíamos começar com uma situação engraçada, uma situação inusitada a respeito do trabalho do profissional da área jurídica. Então, quando vocês fizeram contato, pedindo a entrevista, pedindo também que a gente contasse uma piada ou uma situação inusitada que acontece, No nosso caso, eu vou dizer assim, seria cômico se não fosse trágico, Porque quando nós fazemos os estudos, da vara de infância e juventude e, eventualmente, nós temos que pedir acolhimento institucional de crianças, as mães ou as avós ou as mães vão lá querendo bater na gente, Porque responsabilizam o psicólogo, o assistente social, por aquela ação que foi exercida pelo oficial de justiça. Então eles vêm lá muito bravos porque acolheram as crianças. E teve uma senhora que era avó de uma dessas ações, que nós convocamos ela lá, ela não apareceu assim do nada, tem os que aparecem do nada também. E ela, atendendo a convocação, nós percebemos que ela estava bastante alterada, apresentava algumas alterações psíquicas, Então ela estava muito irritada, porque os filhos haviam sido acolhidos e ela chegou falando assim, não, porque o titular foi lá na minha casa e o titular falou que a minha casa é suja e o titular isso, e o titular aquilo e tal, e o titular. Daí a pouco a gente falou assim, mas que titular é esse que a senhora está falando? Ah, o titular que vai lá na casa da gente buscar as crianças? Aí nós entendemos, conselho tutelar, Demorou um pouco para cair a ficha de que depois nós nos ligamos, Que foi o conselho tutelar que foi lá na casa, houve uma denúncia, de que a casa estava suja, de que a avó não estava fazendo comida para as crianças, e que a avó era paciente psiquiátrica, e estava tendo uma recusa de fazer o seu tratamento, de dar seguimento ao seu tratamento, E aí nós fomos conversando com ela. Então, o conselho tutelar fez esse acolhimento das crianças, porque houve algumas questões, que a senhora não deu seguimento ao seu tratamento, não é? Então seria importante que a senhora retomasse, mas as crianças estão num lugar, estão seguras, a senhora vai poder visitá-las, Então quando a gente vai explicando para a pessoa, e dizendo a ela que não é uma coisa definitiva, que é uma coisa provisória nesse momento, para que a senhora possa retomar o seu tratamento, A importância de tomar direitinho os medicamentos, porque daí a senhora vai ter uma qualidade de sono melhor, a senhora vai ter menos irritabilidade. Teve situação que a senhora perdeu a cabeça, não teve? Teve. Aí ela foi ficando mais calma. Mas restou o que foi inusitado para nós foi o titular, Essa questão de titular, e nós não entendíamos o que era o titular, até ela nos esclarecer. Bem, E você, Fernanda? a minha atuação é no sistema prisional paulista. E no início da década de 90, eu ainda estava no início da carreira, por volta de 96, eu saí do trabalho numa unidade feminina e fui ficar na casa de detenção do Carandiru para exercer meu trabalho. E a época era aquela coisa da detenção, os riscos e as fantasias inerentes àquele espaço, E a gente vai criando o vínculo tanto com os demais funcionários e também com os presos que ali exerciam funções de acompanhar os demais presos que vinham para uma entrevista, para um atendimento. E um determinado dia eu cheguei já mais adaptada no espaço, com tranquilidade, e o preso olhou para minha cara, a senhora não está bem, Eu falava, não, eu estou ótima. Não, a senhora está péssima.
E aí eu demorei para entender, ele falou, a senhora está muito branca, a senhora está quase desmaiando. Aí eu falei, eu tenho médico? Ele a senhora tem médico agora. Aí eu entendi a mensagem, comecei a me retirar. A hora que eu já estava na parte administrativa, soou o alarme da rebelião, né? Então, essa coisa do trato cotidiano, que você vai criando, mesmo num espaço que é receoso, que há desconfianças, alguns vínculos que podem te proteger e criar uma relação. Mas eu sempre digo que esse alerta foi fundamental para repensar, inclusive, a forma como a gente vai lidando naquela relação e vai construindo os vínculos e as confianças, mesmo com uma população que naquele momento já existia a questão da facção criminal e os alertas entre eles mesmos e os códigos inerentes a como se relacionar com os funcionários, com os servidores. Foi aquela rebelião do 111? Não, isso foi posterior ao 111. 111 mortos pela polícia, vamos lembrar. Não é essa, é outra. Era outra. Foi um motim interno ali, já estava na fase de construção da desativação daquele espaço, mas que fica engraçado que ele me dava o alerta e eu demorando a entender. Caía a ficha, como a gente dizia, né? Caía a ficha daquela situação e conjuntura, né? Então, vamos falar. O psicólogo jurídico, podemos falar psicólogo jurídico? Podemos. Temos em duas áreas. O que faz concretamente esse psicólogo? Quais são as áreas que ele atua, né, em cada uma das áreas? Bem, no Tribunal de Justiça, nós atuamos nas varas de infância e juventude, né? Desse tipo, fazendo avaliação? Isso, fazendo avaliação psicológica e das também crianças acompanhamento. E dos pais. Isso, acompanhamento de crianças que têm processos na vara de infância e juventude, né, para defesa e promoção e garantia, dos direitos dessas crianças, né, em situações em que os seus direitos podem ter sido ameaçados ou estejam sendo violados, seja pela família, seja pelo Estado. Então, por exemplo, chegam denúncias ao Conselho Tutelar, ou as pessoas vão denunciar ao Ministério Público, e esse Ministério Público provoca o juiz, que é um ente inerte. Ele só age quando ele é provocado, não é? Então, aí, o juiz ele faz uma determinação judicial por um estudo social para os assistentes sociais e por uma avaliação, um estudo psicológico para nós psicólogos. E nós vamos avaliar aquela situação, num primeiro momento, para concluir, para fornecer subsídios ao juiz do que seria mais protetivo à criança naquele momento. Ou ficar com a família, ou ficar em guarda provisória com algum familiar, ou, se necessário, um acolhimento provisório, que é uma medida temporária e excepcional, provisória, né? Atendemos também na vara de infância e juventude casos de adolescentes em conflito com a lei, né? Atendemos... Mas fazendo o que com esses jovens? Fazendo avaliação. Avaliação fazendo também. Avaliação. Sei. Né? Para tentar trazer ao juízo elementos para o juiz decidir, para ele dar uma sentença do que viria a ser o melhor encaminhamento para esse adolescente. Então, do que o levou como que se chegou a isso? O adolescente cometeu um ato infracional. Como que se chegou a esse ato infracional? Ele não surgiu do nada. Deve haver uma história, deve haver algo, tem elementos sociais e psicológicos, né, das questões sociais e das questões psicológicas desse adolescente que ajudem ao entendimento do caso e a dar um melhor encaminhamento. Casos de adoção, né, e casos de destituição do poder familiar, que é o processo que é necessário para que haja a adoção. Então, nós atuamos nas duas pontas, né, tanto na questão da criança, como na avaliação de casais e pessoas também. O casal pode ser hétero ou pode ser homoafetivo também, isso não é um critério a priori, mas tem também pessoas, indivíduos que querem adotar e que podem adotar. Então, uma avaliação desses pretendentes que querem entrar no cadastro de pretendentes de adoção também. E na vara de família, nós atuamos em processos de guarda, em processos de visitas, regulamentação de visitas, processos de interdição de incapazes, de pessoas que precisam ali de um curador, né, de alguém para tomar decisões no momento que a pessoa está impossibilitado de decidir, né? E atuamos também recentemente nas varas de violência doméstica, né? Recentemente com a Lei Maria da Penha também,
Estatuto do Idoso, para proteção de idosos também, considerando... A vara da infância e juventude, ela é a vara da proteção dos direitos da criança e do adolescente, mas também do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa vítima de violência doméstica, das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, são casos que nós vamos estudar para dar o melhor encaminhamento. E a vara de família é a vara civil, né? Que é uma vara voltada aí onde você tem uma lide, né, judicial. Então, um conflito, que era um conflito intersubjetivo ou interpessoal, e se tornou um processo. E foi parar na justiça. Por quê? Porque essas pessoas já não conseguiram se compor como pessoas e conversar e chegar e consensuar, chegar a acordos. Então nós estamos nos separando, mas vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não. Na separação, deu brigas, questões de patrimônio, questões de pensão aos filhos e questões de guarda aos filhos. Nós vamos atuar nessas questões onde tem crianças envolvidas e em processos assim, envolvendo regulamentação de visitas, ou regulamentação de guarda, ou guarda compartilhada, que hoje tem a lei da guarda compartilhada, e varas de violência doméstica, como a gente falou, né? E no sistema prisional, o que Então, faz A gente tem, hoje em dia, pela própria organização que a Secretaria foi estabelecendo, 3 frentes de atuação. Uma mais ligada à saúde especificamente, então onde tem os atendimentos individuais, em alguns, na prisão? Na prisão. Dos detentos. Da população carcerária, quer feminina ou masculina, né? São pessoas em condição de prisão. E a gente também tem a referência de fazer nesse trabalho, em alguns casos onde há autorização, alguns trabalhos em grupo para construir medidas pensando numa condição de preparar para a vida após o cárcere, né? Então, mecanismos de reflexão, mecanismos que você possa constituir na pessoa algumas condições e mecanismos em que ela se prepare, porque tem uma expressão cotidiana que a gente usa de quanto o funil do sistema prisional, né? Enquanto você está numa medida socioeducativa, ainda numa condição de menoridade penal, quando você está numa condição de adulto, mas que você entra numa delegacia e sai da delegacia, você ainda não tem aquele estigma, aquele rótulo que a prisão vai produzir, né? Então, depois que você passa pelo funil que é o cárcere, a possibilidade de reinserção na sociedade, ela fica bastante abalada pelos preconceitos, pelas marcas que se fazem. Então, essa perspectiva de um pouco levar a pensar sobre quais as condições que a gente faz para o não retorno à prisão, a não reincidência, é importante para preparar a pressão que ele vai enfrentar no retorno à sociedade, muitas vezes até pela forma como a família dele se constitui e tal, e uma expectativa de que ele volte a praticar para garantir um sustento, garantir uma diferenciação ali, né? Porque é um pouco... A figura assume na família aquele papel da vinculação com o crime. A perspectiva da reintegração social, que é um segundo momento, além dessa perspectiva de refletir sobre saúde, saúde mental, ela é nos mecanismos de produzir esses laços de retorno a uma condição de resgatar os direitos de cidadania, né? Porque a gente costuma sempre marcar que a população, de uma maneira geral, pelos preconceitos que passam pelo cárcere, acham que os presos não são cidadãos. E a gente sempre marca que eles estão com os direitos de cidadania suspensos, né? E o preparo para esse retorno tem a ver com ver caminhos de possibilidade de trabalho, então tem as centrais aí para atender os egressos, ver laços de trabalho mais efetivo na sociedade e também a produção de documentação que, via de regra, ou não tem os documentos necessários ou muitas vezes por fruto de uma ação policial que é ostensiva e inadequada, se rasgam os documentos pessoais dessas pessoas no momento em que elas vão ser presas. Então, preparar essa condição. E um terceiro vínculo, né, que antes, pela lei de execução penal, era obrigatória a todos presos e presas, que era o exame criminológico.
Nós, pessoalmente, que militamos na área, achamos que ele não é bom, que ele é inadequado, e quando ele saiu da lei como forma obrigatória em 2003, a gente fez todo um movimento, né, quando houve a alteração da Lei de Execução Penal, para que, de fato, ele passasse a não existir. Todavia, houve uma súmula do Supremo Tribunal de Justiça que autoriza os juízes, em determinados casos, pela hediondez do crime, pela quantidade de reincidências criminais, a solicitar essa avaliação para a progressão de regime, né? Que é denominado exame criminológico, que é passar de uma medida de regime totalmente fechado para o semiaberto e depois o exame e a avaliação, se houver solicitação judicial, do meio semiaberto para o regime aberto. E essas avaliações acabam ficando também como tarefa para uma equipe, que deveria ser uma equipe completa, de acordo com a lei, psicólogo, assistente social, psiquiatra, também uma avaliação do setor de educação do presídio, uma avaliação do setor de segurança e disciplina. Todavia, pela ausência de profissionais e também pelo modus operandi como vai funcionando o cárcere, tem uma resolução interna da secretaria que o relatório é do psicólogo e da assistente social, né? Então, esses documentos são produzidos a partir de entrevistas, de testagens. Se houver necessidade, a gente tem a liberalidade de solicitar que a família compareça e também fazer a avaliação com a família para, então, produção de um relatório ao Poder Judiciário, e aí o juiz vai ler e opinar sobre aquele relatório e aí dar a decisão final sobre a alteração de regime jurídico ou não. E aí seria também uma avaliação. E é uma avaliação psicológica com esse caráter de exame criminológico, de acordo com a Lei de Execução Penal. São testes? Existe uma... Não tem uma obrigatoriedade, como em outras áreas, tem que se aplicar tais testes específicos. Tem algumas indicações e sempre a orientação que a gente dá é que as pessoas estejam atentas àqueles testes que têm validade no Brasil e são regulamentados pelo Conselho Federal de Psicologia através do SATEPS, que é um espaço onde tem a definição de quais são os testes que têm validação brasileira e que podem ser utilizados e também a orientação para funções específicas ou não. E sempre tomar muito cuidado, porque muitas vezes tem alguns testes que até estão validados, mas que pelas modificações que o cárcere produz ali para a própria condição de testagem, ele pode ser só a reafirmação de preconceitos e ações que violam direitos humanos, do que de fato um teste usado adequadamente. Então, o crivo crítico sobre a realidade social, o que é atuar na prisão e a forma como as pessoas vão para a prisão, com um recorte de raça, de classe social, de inacessibilidade a direitos e políticas públicas, tem que estar atento para a condição crítica do profissional psicólogo exercer bem a sua função dentro do sistema prisional. Essa visão crítica dos testes também acontece na área jurídica? No Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, né? desculpa. Então, os psicólogos também utilizam testes, né? Eu não trabalho tanto com testes, a gente trabalha com uma variedade de técnicas ou de estratégia, de instrumentos de trabalho, entre esses os testes, né? E eu reitero o que a Fernanda acabou de falar, né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar com testes que sejam regulamentados, né? Avaliações que sejam regulamentadas, né? E dentro também de uma visão crítica, né? Uma das questões importantes que a gente tem chamado a atenção é que o Tribunal de Justiça ele é um lugar de poder, assim como lá o sistema prisional é um lugar de poder, uma instância de poder e uma instância de autoridade do Estado. A instância judicial é onde o Estado faz valer o direito, onde se discute quem tem direito, mas onde o Estado faz valer o direito pela impositividade do Estado. Não é uma instância democrática, né? Os estudos, as avaliações que nós fazemos, elas decorrem de determinações judiciais. Então, eu não sou livre para, mas eu quero avaliar tal situação. Não, eu vou avaliar tal situação demandado pelo juiz, né?
E a gente pode tem que levar em aceitar conta ou não a avaliação, é isso? que pode aceitar ou não a Não é avaliação. obrigatório que aceite. Exato. Não concordo, não O vou Código considerar Civil, isso. o Código Civil diz exatamente isso, que ele não está adstrito ao documento, ao meu laudo, né? Ele pode acatar as nossas indicações, as nossas sugestões para o encaminhamento do caso, ou não, ele pode pedir uma outra perícia para o convencimento dele, ou decidir em contrário. Quem vai dar a sentença, a decisão judicial, é o juiz. Aí tem uma questão importante, né? Levando em conta que nós estamos num lugar de poder. Tem vários autores, né? Cláudia Soanes, Daisy Bernardi, vários autores, psicólogos, judiciários, eles próprios também, Sidney Sheehan, que chamam a atenção que nós somos convidados ou somos convocados a dar esse parecer, que é um parecer técnico-científico, e que nós não podemos nos colocar como psicojuízes ou como juízes para causas psicológicas. Porque retomando Foucault e outros autores críticos, né, é possível que a gente seja seduzido facilmente pelo poder. E a gente se entenda empoderado também e que eu possa até decidir sobre a vida das pessoas. E não é isso que eu vou fazer, eu não vou tomar a decisão final. A decisão compete ao juiz. A lei é clara em relação a isso. Sei. Mas eu tenho que ter, de um ponto de vista crítico, que a população que nós atendemos, assim como a população que está encarcerada, ela é majoritariamente a população pobre, preta, de periferia, é uma população excluída das políticas, excluída do acesso às políticas públicas, né? Então, como é que eu vou trabalhar na destituição do poder familiar de uma mãe que foi tida como negligente, que veio como mãe negligente, reiterando e respondendo, essa mãe de fato é negligente e tal, só falta dizer que ela é desnaturada também, né? Então, quer dizer, eu não devo responder, existem vários autores, a professora Leila Maria Torraca de Brito, por exemplo, né? Ela escreve bastante bem sobre isso, de que a gente não deve responder à demanda jurídica, mas a gente deve responder à demanda jurídica ressignificando para o juiz, do ponto de vista psicológico, o que nos cabe. A demanda psicológica, né? Então é comum, só para dar um outro exemplo, vara de família, um dos quesitos, uma das questões que os juízes mais perguntam para a gente é quem que é melhor, quem tem melhores condições de ficar com a criança, é o pai ou é a mãe? Aí se nós respondemos a essa questão, pura e simplesmente, sem referenciar, sem fundamentar, pronto, nós estamos criando um cidadão de primeira categoria e um de quinta categoria. Esse pai tem condições de cuidar, ou essa mãe tem condições de ficar, e essa mãe não tem condições de ficar. Né? Então a gente tem que tomar cuidado e olhar de forma crítica, e olhar também, eu estava falando da destituição do poder familiar, senão nós vamos destituir por pobreza. E na Constituição Federal é claro que ninguém deveria perder seus filhos, que a medida mais extrema que existe de colocação em família substituta é a adoção, é medida excepcional e a medida mais extrema que existe. E para que haja adoção, a criança tem que perder os vínculos com aquela família de origem. Se nós temos realmente condições de dizer o melhor é que essa criança vá realmente para a adoção, porque esgotamos todas as possibilidades na família extensa. A avó não tem condições de ficar numa guarda provisória, a tia não tem condições de ficar numa guarda provisória. Em uma situação que essa mãe está encarcerada, por exemplo, para fazer um link com a Fernanda, ou numa situação que ela está com um transtorno psiquiátrico grave, num momento agudo da sua doença, e nós não encontramos na família extensa, né, que ampliou o conceito de família extensa. Às vezes a criança tem uma madrinha de criação, às vezes a criança tem uma tia de criação, que não é aparentada, mas que é alguém que cuidou dessa criança a vida inteira. Né? Então daí a importância da gente estudar e de fazer uma ampla avaliação realmente, para verificar o que seria mais protetivo. Agora, se necessário, se a medida for adoção realmente, então essa criança tem que ser destituída do poder familiar. Essa família legalmente tem que deixar de ser... mas se nós não tivermos esse recorte crítico, essa análise crítica, nós vamos começar a destituir por pobreza. Todo mundo por pobreza. Né? O acesso a esses trabalhos se dá sempre via concurso? Tanto na penitenciária como no Tribunal de Justiça? No estado de São Paulo, sim. A gente tem diferenças em alguns estados que pode haver a contratação por organizações sociais, não tem uma regra muito específica que estabeleça isso nacionalmente. Agora, a gente sempre chama atenção
o risco potencial dessas parcerias público-privadas, e porque essa é uma função que, na minha opinião e pelas características que a nossa própria Constituição estabelece, deve ser sob a tutela do Estado, né? Até para que não haja um jogo de interesses por atores que não estão comprometidos com um vínculo específico a fazerem funções que possam ser um desserviço, né? E é importante destacar também da relação de se organizar enquanto categoria profissional para a melhoria das condições de trabalho nesses espaços, né? Porque acaba que, quase que como um efeito dominó, pela característica da população excluída, as próprias condições de trabalho muitas vezes não dão a valorização adequada e as condições adequadas para o bom trabalho do psicólogo e da psicóloga e da intervenção no seu cotidiano. Os cursos de psicologia conseguem formar uma pessoa para trabalhar nessa área? Essa é uma questão que a gente tem debatido bastante. Uma das demandas, né, nós tivemos várias rodas de conversa sobre o Tribunal de Justiça, inclusive no Conselho de Psicologia de São Paulo, e surgiu uma proposta que foi encaminhada para o CFP provocar, junto com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, o MEC, para que o MEC obrigue os cursos a incluírem como disciplina obrigatória a psicologia jurídica, né? Porque muitas vezes tem essa disciplina, mas é uma disciplina eletiva, uma disciplina não obrigatória, é uma disciplina que o aluno pode optar, pode ser optativa. Nós gostaríamos que ela fosse uma disciplina, sim, efetiva dos currículos dos cursos, né? Porque a pessoa vem da saúde, ou vem da educação, ou vem da clínica, e ela não tem a menor ideia do que ela vai fazer. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.